Bora começar nossa aula de reforço. Hoje não vai ser ao vivo, tá? Mas preciso muito que vocês estudem o que eu vou passar para você hoje, tá? Eu acho que isso pode mudar as coisas, certo? E assim, não é um assunto principal que eu vou falar agora, mas eu preciso que você entenda em qual momento você está, certo? Esse talvez seja um dos maiores problemas e é a grande dificuldade que eu encontro com novos alunos. E muitas vezes, por exemplo, a gente vai começar a mentoria agora do meio para o final de outubro, né? O cara que vem para a mentoria, ele vai estudar, é curso, é treino, vai estar muito tempo comigo ali. Então, assim, ele vai normalmente pegar o meu DNA. Um aluno que vem para a sala, um aluno que está vindo para o mês educacional, ele está ali estudando também, mas é um pouco diferente, por quê? Porque ele já chega, ele já vai estar junto ali, e muitas vezes o grande problema é você estar numa fase, você está na fase um, certo? Então depois da fase um você tem a fase 2, fase 3, só que você quer estar na fase 4, que, vamos pensar assim, eu não contei qual que é a 1, a 2, a 3 e a 4, mas vamos supor que essa fase 4 aqui é a fase que você já vai estar ganhando dinheiro de uma maneira diferente. Entende? Então o cara está na fase um. Qual que é a fase um? Só para você entender. É quando você ainda não sabe gerir a sua conta. Não sabe gerir o seu dinheiro. Não sabe o que vai fazer. Não estou dizendo que você não entende de mercado. Pensa comigo, você acha que dessas 90 e tantos por cento aí que o pessoal fala da estatística, você acha que a maior parte é bobinha? Não entende de mercado? Pelo amor de Deus, gente. A maior parte das pessoas, quando vem, mergulha nos estudos. Vai para o YouTube, vira a noite no YouTube e alguns fazem como eu, não é a maioria, tá? Eu estava vendo que isso é uma estatística por uma trader e psicóloga também, e ela estava falando que a maior parte dos homens que estão no mercado que ela atende nunca fizeram mentoria, por exemplo, porque se consideram autodidata. E eu entendo isso, apesar de eu ter feito muitas, mas quando você vem para o mercado, eu fiz pensando assim, cara, vou fazer só para chegar mais rápido, mas eu acreditava que eu conseguiria de um jeito ou de outro, entendeu? Mas não entendia naquela situação que assim, poxa, isso muda tudo. Eu estar num ambiente, num caminho, eu queria estar em sala de sinal no começo. Então, a maior parte dos homens, mulheres não, mas homens têm esse pensamento, tá? Então, tome um pouco de cuidado, porque às vezes você vai só assistindo ali um pouquinho de cada coisa e tem algo que atrapalha muito. As pessoas não falam normalmente do quanto aquilo pode dar errado. Então você vê lá um indicador maravilhoso, ou você vê um amigo de mercado que ele está num dia maravilhoso, que muitas vezes o cara faz? Ou o que você está usando, cara? Eu quero pôr aqui também. E aí passam-se os anos, aí chega você até mim agora, e aí vem eu e falo para você: esse indicador na sua tela te ajuda? Não faz sentido, né? Nem ajuda nem atrapalha, ou só atrapalha? Aí você olha, vixe, esse indicador, ele está me atrapalhando, Matheus. Ou ele não me ajuda em nada. Irmão, larga ele, cara. Larga ele. Por que você está usando? Não, porque um dia eu vi alguém usando. Não. Você sabe o que tende a dar errado nele? Não. Então tira. Então, assim, é, é mais difícil muitas vezes para o cara que só chega porque ele está vindo com várias bagagens e, cara, e muitas vezes ele está olhando e fala assim: não, eu quero ganhar dinheiro. Eu vi um aluno lá que fez 10 mil dia, 4 mil dia. Às vezes tem alunos que fazem 20 mil ali na sala, 30 mil, já chegou a fazer 60. Já teve aluno que chegou a fazer mais de 300 num dia, maravilhoso. Então, assim, às vezes você olha e fala: nossa, é isso que eu quero para minha vida. Beleza, mas agora
Você está na fase 1, você ainda está quebrando. E se você está quebrando, cara, você não está na fase de ganhar dinheiro. Não é, na minha cabeça não é assim. Eu quebro, agora já era, ganho dinheiro. Não é isso. Eu tenho que resolver os problemas. Então, se eu estou na fase 1, se eu estou na fase 1, a fase 1 é sobre resolver quais problemas. Vamos lá. Na fase 1, eu venho muitas vezes. Pode ser que você esteja na fase 1 de não saber nada. É melhor, tá? É menos mal. Mas vamos colocar aqui uma fase 1 de quem já está no mercado e veio pelo caminho errado. Então, na primeira fase, você quebra a conta. Ou pode ser que você não quebre, mas você não sabe o que vai fazer, deixa eu colocar aqui, fazer amanhã. Isso, amanhã que eu falo, no nosso caso, segunda-feira ali, mas das duas, uma. Ou as duas coisas. Quando você está na fase 1, você não sabe o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no próximo pregão. Matheus, então fala você o que você vai fazer. Cara, vou abrir o gráfico antes do mercado abrir, vou procurar os melhores pontos, depois de eu ver para onde está a tendência macro, os melhores pontos no 15. Caso o 15 esteja ruim, no 60, tá? E o que eu mais quero é fazer operações naquelas regiões porque tende a ser mais assertivas. Então lá eu vou esperar uma quebra de estrutura, talvez um baita rompimento falso, mas uma quebra de estrutura é melhor. Ou se ele chegar naquela região de uma maneira fraca, eu vou esperar um gatilho de entrada para vender. Isso é o que eu mais quero. Mas por eu estar com outros alunos, se o mercado abrir fora dos pontos, eu vou tentar pegar o movimento para colocar o pessoal em alguma operação até esses pontos, certo? É o que eu vou fazer. Você precisa saber o que você vai fazer. Então, se você está quebrando conta e você não sabe o que você vai fazer amanhã, qual o remédio para isso? O remédio ou a solução para a primeira ali. Treino no simulador. O dinheiro que você está gastando quebrando conta, você tinha que estar gastando com conhecimento, tá? Que aí você não estaria perdendo esse dinheiro. Isso eu falo muito, tá? Deixa eu colocar mais para cá que para mim é melhor. Pronto, aqui, ó. Falo muito isso. Se eu tivesse trocado o dinheiro que eu coloquei no mercado por conhecimento, meu irmão, é uma das coisas que se eu voltasse no tempo eu faria diferente. Trocaria por conhecimento e conhecimento direcional, não vários conhecimentos, um pouco de cada, não. Eu mergulharia em uma coisa só e ficaria, entendeu? Então, a solução para quem está nesse primeiro caso é treino no simulador para você parar de quebrar. Então, nesse treino, você vai colocar regras, certo? Você vai colocar regras. Quando a gente fala de regras, estamos falando de vamos lá. Você definir se seu stop vai ser fixo ou
técnico. Então, você precisa saber, você quer o quê? Um stop fixo de 100 pontos, de 150 pontos, de 200 pontos, para buscar os seus alvos nos pontos importantes? Ou vai ser um stop técnico atrás da vela? Você tem que escolher. Tá? O stop pode ser um stop financeiro também, que é parecido com o fixo, mas muitas vezes você vai entrar ali e você pode falar assim, não, eu aguento até chegar naquele valor ali, sabe? Pode ser também financeiro. Ele parece com o fixo, mas na verdade, por ser financeiro, muitas vezes vai ficar numa posição um pouco melhor. Mas você precisa definir se os stops da operação serão assim. Você tem que definir quantas operações você vai fazer no dia, certo? Você tem que definir qual o limite financeiro do dia, que automaticamente você responder isso aqui vai lhe dar a resposta de quantas operações negativas, e pode ser consecutivas, né? Negativas assim em sequência. Em sequência. Para terminar o dia, tá? Quantas operações negativas em sequência será seu limite? Se alguma letra sair errada aí, me perdoe. Limite. Quantas operações negativas em sequência? Eita. Ih, rapaz. Em sequência será seu limite. Então são regras que você cria que elas vão mudando o jogo para você, tá? Então, como é que eu quero ganhar dinheiro se eu não resolvi sem solução? Você entende? Não, eu quero ir para aquela outra fase lá que o Matheus falou. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a solução, treino no simulador, certo? Colocar regras. Ah, definir também qual o payoff da operação, risco-lucro. Definir risco, lucro das operações. Como assim, Matheus? Você vai querer um alvo, tá? Resumindo, você vai querer um alvo. Alvo fixo em pontos. Tipo assim, ontem, por exemplo, ontem teve uma operação, né? Ontem, do dia que eu tô gravando esse vídeo. Cara, nossa operação deu 360 pontos. Bastante gente salvou. Só que eu tinha um alvo maior. E eu mesmo estava na minha conta pelo celular e eu não salvei. E vida que segue. Faz parte. Mas teve muita gente que pôs no bolso. Por quê? Ela tem um alvo fixo de pontos. 300 pontos, 200 pontos. Eu tenho um aluno que opera muito pesado que, cara, se ele fizer 150 pontos é o dia dele, tá? Então ele não precisa de muito. Você vai querer um alvo fixo de pontos, um alvo... Você pode querer, talvez, um alvo de projeção. Entende? Um alvo de projeção. Isso faz toda a diferença. O que, que você quer? Ah, hora eu quero um, hora eu quero outro. As suas operações serão por gatilho? Operações serão por gatilho de vela? Ou suas operações serão por região?
ou você vai criar uma regra para quando entrar por região, quando entrar por gatilho. Tudo isso você vai precisar definir para parar de quebrar conta. E principalmente, tá? Nessa primeira fase, você precisa parar. Cara, eu fiz muito isso. Eu pegava o dinheiro, né, que vinha para mim e eu falava assim, vou colocar no mercado. Então eu já coloquei 1.000 no mercado, já coloquei 300, já coloquei 150 para tentar multiplicar, já coloquei 500, já coloquei 3.000 e parecia sabe uma areia movediça assim, que você joga o dinheiro como se ela já fosse afundando assim, cara, eu entregava o dinheiro com muita facilidade. E mesmo quando eu ganhava, eu nem tirava da conta porque eu já imaginava que em algum momento eu ia estragar tudo. Era muito louco isso. Então, assim, eu tava ali durante um mês, cara, minha cabeça já falava assim, velho, você vai estragar tudo, cara. Poxa, você vai estragar tudo. E era dito e feito. Já estraguei tudo em sexta-feira. Pode ver que tem gente que tem trauma de sexta-feira. Ela detesta sexta-feira. Por quê? Não é porque a sexta-feira é terrível. Lógico que sexta-feira chega uma hora tarde que às vezes você vai ficar tentando correr atrás de alguma coisa e a semana está acabando. Então, às vezes, o mercado fica mais parado. Mas é um dia normal, cara. Pode ver que quem está junto comigo, a única coisa que eu falo é assim, pô, gente, já bateu meta, sexta-feira, pô, né? Põe no bolso e vai embora. A segunda-feira eu faço a mesma coisa, pô, tá começando a semana. Então, são até traumas que as pessoas começam a trazer de situações como essa, tá? De às vezes entregarem tudo, como eu fiz, estragarem tudo, e aí você fica nessa, fala, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu preciso fugir desses dias. Não, você precisa parar de quebrar a conta. E aí dentro disso a gente tem mais uma coisa, que é o seguinte, para você parar de quebrar a conta, você precisa parar de ficar colocando esse dinheiro no mercado toda hora, que fica você colocando o mercado tirando, você colocando o mercado limpando. Aí você ganha uma sequência, depois você entrega tudo porque você alavanca. Cara, nessa fase aqui você tem que treinar pelo menos 3 meses. Confia no que eu estou te falando, no mínimo 3 meses sem sair do mercado e sem ir para a conta real. Ai, Matheus, tem que dar um clique no mês na minha corretora. Cara, você pode dar um clique, tipo, comprei e vendi, tchau, já dei o clique do mês. Não, vou tentar fazer uma baita operação porque eu tenho um clique. Cara, você não vai fazer dinheiro agora. Você precisa resolver isso. E aí, como que eu resolvo a segunda coisa? Não sabe o que vai fazer. Tudo isso aqui tem muito a ver com quebrar a conta e é a primeira fase. Se você ainda não fez isso, você precisa. Eu te ajudo nisso. Pô, tenho muito vídeo de operacional, gente. Entra na minha plataforma, ó. Vamos lá. Por favor. É só você digitar aí, ó. www.msantos.pro. Cara, é só você entrar e se cadastrar. Tem 30 aulas gratuitas ali, salvo engano. Cara, vai assistir, tem aula de meu operacional, tem aula de mentalidade, tem aula falando de gatilho, tem bastante aula. Isso para quem nem é meu aluno, assim, sabe? Só tá entrando ali, por favor, faça isso, tá? Para você estudar. Então, assim, não sei o que vou fazer amanhã. Eu não vou falar disso hoje, tá? Mas aí você precisa definir um operacional. Você precisa definir um operacional. É a segunda coisa, tá? Então a primeira, treino.
no simulador a segunda, definir um operacional que está ligado a isso também. Porque não se define um operacional se você está na conta real. Meu pensamento. Aí é o depoimento de alguém que só tentava validar as coisas na conta real. Resultado, nunca conseguia. Por quê? Às vezes a pessoa ela põe na cabeça assim, Mateus, eu não consigo no simulador, irmão. Tem que ser na conta real. Se não for na conta real, não tem emoção. Cara, abre a sua cabeça. O day trade, deixa eu falar uma coisa para você. O day trade é uma profissão, ok? Como toda profissão de risco, você vai ser paraquedista, você vai ser um cirurgião, você vai ser um piloto de Fórmula 1, profissões de risco, tá? Você treina no início para validar as coisas correndo risco de vida? É assim? O cirurgião, ele faz a faculdade abrindo pessoas, ele lê, ele escreve, ele escuta e ele assiste. É isso que ele faz. Lê, escreve, escuta e assiste. Depois de tempo, você não precisa demorar o tempo que ele leva, não. Pode ser menos, pode ser 3 meses, 6 meses, vai de você. Mas pelo menos 3, pô. Até o final do ano, ou até começo do ano, não sei quando você está vendo isso também. Cara, valide sem correr risco. Por quê? O que acontecia muito comigo? E aí, não sei se já aconteceu com você. Se aconteceu, você me fala aqui. Eu muitas vezes começava uma coisa, e aí o que acontecia? Eu estava ali no período de validação, nos primeiros dias. Nossa, foi muito bom, legal. Mas, cara, pegava uma sequência ruim e ficava negativo. Quando eu via o vermelhinho ali na boleta, eu que já era um quebrador de conta, tentando definir um operacional, mas na conta real, ao invés de ser no simulador, o que eu fiz? Várias vezes, deixa eu fazer outro operacional só para recuperar aqui, amanhã eu continuo a validação. Aí nessa, meu amor, pegava um dia muito bom. Quando eu vi, eu já estava fazendo outro operacional. Aí no outro dia, eu vinha tranquilo e falava, não, se der ruim aqui na validação, eu resolvo. Olha que loucura. Então, na conta real, você nunca vai querer ficar perdendo. Entende? Você sempre vai querer estar tá na vantagem. Aí vem muito coisas lá de trás, você cresceu, qualquer errinho que você cometia como criança já tomava uma palmada na mão, ou era chamada a atenção da mãe, ficava de castigo. Aí hoje você não pode ter nada ruim no mercado, nem um dia ruim, porque a sua cabeça remete isso a castigo, a coisas ruins. Caramba, não, eu cresci, eu não posso errar. E aí, você que é um quebrador de conta, quem nunca pode errar vira quebrador de conta, tá? Porque no dia que errar vai querer ficar consertando. Aí você vai e estraga tudo. Então a gente precisa colocar isso na cabeça. Precisa definir o operacional treinando, tá? No treino que eu preciso definir o operacional. Então, feito isso, agora eu sei o que eu vou fazer, Matheus. Ah, Matheus, eu sei muita coisa. Se você não precisa de mim para isso, não tem problema. Pega daquilo que você já sabe. Se precisa, vai no site ali, ou no YouTube, mas no site vai ter bastante coisa, e você começa a consumir um operacional que você vai seguir em frente, certo? Então, depois dessa fase de você treinar, para que você está treinando? Para validar técnica, para validar operacional, ok? Nesse treino, o que é legal você já pensar? Enquanto você está treinando, você coloca todos os limites, beleza. E aí uma coisa que é interessante, que eu vou falar aqui também, que tem a ver com gestão, você pensar o seguinte, cara, depois que eu treinar,
o meu emocional, ou desculpa, a minha técnica, eu vou ter que treinar o meu comportamento. Então, aonde eu treino? Eu treino técnica. Aonde eu treino técnica? Treino técnica no simulador. Então, eu treino técnica no simulador. E depois eu vou treinar, eu treino comportamento na conta real. Eu treino técnica no simulador, eu treino comportamento na conta real. Então, não precisa treinar técnica na conta real, vai para o simulador. Depois você vai ter que ir para a conta real com o mínimo de contratos. Mas você vai treinar, fazer a mesma técnica com a mão mínima, tá? Então, as regras do treinamento de comportamento, de emocional, né? Quando você estiver na conta real. Quais são as regrinhas que eu acho que são necessárias? Poxa, vai treinar ali mão mínima dentro daquilo que você vai fazer. Se sua técnica tem parcial, você vai colocar a mão mínima ali, sei lá, de 3 contratos, 5, depende, né, do que você quer fazer. Ah, é só para levar a operação, não tem parcial, não tem nada. Faz com 1 ou com 2 e vai treinando com isso, tá? Não existe nessa fase de treinamento, não tem porquê você fazer alavancagens. Não alavanque durante o dia. Não alavanque durante o dia. E outra, não aumente com L, né? Caramba, me deu um branco. Peraí. Eu detesto escrever errado. É com L, é com L. Quer ver? Ou é com U? É com U. Eu ia colocar errado. Meu Deus. Gente. Foi mal. Não me julguem. Eu pus certo a primeira vez, né? Não aumente contratos nesse período. Que são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Não alavanque todo dia. O que é alavancar? Tô com 3, agora vou pôr mais 3, quero fazer dinheiro. Você não tá na fase de fazer dinheiro. Só para você entender, eu vou deixar grande. Não tente fazer dinheiro nessas fases. Ah, mas eu tô desesperado, Matheus, eu tenho muita pressa para ganhar dinheiro. Por isso você é quebrador de conta. Porque você não entende que é uma profissão. E a sua pressa tá tirando com mais rapidez o que você tem. Você precisa entender isso. Eu estou parando para a gente aprender sobre isso aqui. Eu preciso que você entenda, porque isso aqui vai fazer a diferença. Pô, Matheus, mas isso é uma coisa que você podia... aula de mentoria. Cara, você precisa mudar a sua vida. Entendeu? Você precisa mudar sua vida. Entender essa parte. Então não tente fazer dinheiro nessas fases. Nem na fase de treino de técnica, né? Treino técnica no simulador, tá? E aqui... Apesar que ninguém tá caindo de paraquedas, mas aqui é como se fosse aqui um eu, tá? Eu treino técnica no simulador e
treino comportamento na conta real. Eu não vou fazer dinheiro nessas fases, não dá. Por quê? Porque são fases que você precisa provar para você que você é capaz. Então, por exemplo, eu tenho alunos que estão no terceiro mês positivo, segundo mês, tem outros que estão há muito tempo positivo, porque estão muito tempo já ali fazendo certo. Você entende que se você, até hoje, não fechou no positivo, um mês, Matheus, tenho 3 anos de mercado, tenho 2 anos, 5 anos, 10 anos de mercado, eu nunca fechei no positivo. Matheus, eu não acredito que tem gente que está passando por isso. Muita. O que geralmente essas pessoas têm em comum? Muitas delas. Já fizeram 3.000 num dia, 500 num dia, depende da condição. 200 num dia, 1.000 num dia. Mas por que não falaram assim, já que eu nunca fechei um mês positivo, já que eu fiz isso num dia aqui, tô com esse saldo positivo, só volto o mês que vem? Porque não consegue, tá num ciclo ruim. Tá num ciclo de derrota, de perda. Você não consegue sair assim. Você tem que realmente desligar o disjuntor e falar assim, cara, parou. Deixa eu resolver aqui, deixa eu arrumar a máquina, que a máquina está com defeito aqui. A máquina está com problema. Então, quando você para fazer isso, fica mais fácil, cara. Fica mais fácil. Então, não tente fazer dinheiro nesse período, tá? Nesse período. Não tente fazer dinheiro nessas fases. Essas fases são preparações, né? Ela é uma preparação para o que vem depois. Que aí é a parte que eu acho mais importante, tá? Mais importante é o que vem depois. O que vem depois disso? A hora de você colocar a pele em risco, skin the game, você vai lá mesmo. É tudo ou nada não, acho que é muito pesado esse termo, porque o day trade já é pesado, mas é a hora que você fala assim, pô, cara, agora eu vou pôr tudo em prática, entendeu? Não vou chegar fazendo nenhuma loucura, mas agora eu vou pôr a minha pele em risco. E aí a gente precisa entender o seguinte, quando chega nessa fase de pôr a pele em risco, que aí eu vejo que já é a próxima fase. Então, primeiro, você para de quebrar conta, né? Você resolve esse problema. E automaticamente você resolve esse problema com aquilo que eu coloquei para você. Aí aquilo que eu coloquei para você ali são as regras que você vai trilhar. Ali você vem para uma fase de treinamento, ok? Treinando a técnica. Depois você vem para uma fase de treinamento de comportamento, você vai validar aquela técnica e também o seu comportamento na conta real. E aí, depois dessa fase, é a fase de você colocar a pele em risco. Certo? Você vai colocar a pele em risco. Só que tem uma frase que eu sempre falo que ela me ajudou muito, tá? E é uma frase minha. Essa é uma frase minha. Uma frase do M. Santos. O mais conservador já está alavancado no day trade. O mais conservador já está alavancado no day trade. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque vamos supor que você faça com R$1.000 numa corretora, R$30 dia, R$40 dia. Você no day trade está sendo conservador, certo?
Pô, R$ 30, Matheus. Pô, day trade, que eu quero viver disso aqui, cara. Eu quero liberdade, eu quero ser feliz. Beleza. Converse com uma pessoa que não entende sobre esse tipo de modalidade. Ela só entende renda fixa, fundos imobiliários, ações. E fala para ela que você, com R$ 1.000, consegue fazer 30 dias. Ela vai falar assim: Meu Deus, você é um revolucionário, cara. Como é que você conseguiu isso? Por quê? Porque 3% ao dia você não vai encontrar nada que te dá a possibilidade de fazer. Eu sei que tem riscos, mas você entende que você está sendo muito conservador para quem opera day trade, mas para qualquer outra pessoa você está alavancado. Se alguém falasse assim, ó, R$ 1.000 aqui vai render R$ 5 por dia, investe aqui, cara, opa, 5 por dia, eu quero. Porque o cara pensa no mês, o cara pensa no semestre, o cara fala, meu Deus, cara, rapidinho eu já dobro o meu capital, é rápido, pelo amor de Deus. Em menos de um ano o capital está dobrado, você entende? Então a gente precisa entender isso. Caramba, cara. Apesar que R$ 5, a gente precisaria ali de 200 dias, né? Menos de um ano para dobrar o valor. Então no day trade, o mais conservador já está alavancado, entende? Então é a hora de você definir a questão de capital. Primeiro de tudo, vamos entender a sua realidade, tá? Como que está a sua vida fora do mercado? Você é um cara de muito sucesso e também esse sucesso atingiu o financeiro, está bem estabilizado. Nossa, que vida, que vidão, parabéns. Que legal. Matheus, graças a Deus tudo certo. Ou você é uma pessoa que, como eu, quando cheguei no mercado, estava vindo buscar o sucesso. Quando eu falo do sucesso, estou falando do sucesso financeiro, tá? Day trade, o mercado, a gente está falando de dinheiro aqui. Matheus, eu estou vindo buscar. Beleza, mas o que você conquistou até hoje? Você precisa parar para pensar nisso, tá? Sendo bem honesto para você. Por exemplo, você tem ali sua casa, seu carro, ou ainda que você pague um aluguel, mas, pô, tranquilo, Matheus, eu tenho meu trabalho que me dá essa condição. Pô, legal, cara. Ou você está numa fase que você, sabe, meu Deus, eu preciso guardar daqui para sobrar para amanhã porque não tá fácil. Se você está nessa fase, você precisa entender o seguinte: eu vou pôr minha pele em risco. Eu fiz aquelas outras fases, só que agora eu posso agir de maneira inteligente. Porque o que eu preciso entender? Nós estamos com 38 minutinhos aqui. Tá, vou falar mais um pouquinho. Espero estar ajudando você. O que eu preciso entender? Eu preciso entender o seguinte: quanto dinheiro eu tenho? Porque eu vou ter que dividir esse capital de maneira saudável. Eu tenho que dividir o meu capital em pelo menos 20 partes. No mínimo. É mínimo, tá? Isso é para começar a conversar. Você conseguir dividir em 50, em 100. Então, vamos supor que você tenha 20 mil, tá? Você tem 20 mil. Qual é a primeira pergunta que eu faço para um aluno? Esses 20 mil aí que você tem, ele é só para day trade e você tem outro dinheiro também para outras coisas, está tranquilo, você, teu marido, tua mulher, teu filho.
Matheus, não, esse dinheiro aí não é só pro day trade, esse é o dinheiro da minha vida, cara. Esse dinheiro aqui, irmão, é tudo que eu tenho. Se acabar esse dinheiro aqui, eu não tenho mais nada. Cara, o que você pode fazer? Porque vai ter uma pressão aqui, certo? Você tem a opção de pegar uma fração desse dinheiro e colocar em risco. Por exemplo, vou pegar 20% desse valor aqui. São opções que você tem. E você então vai pegar ali 4 mil, né? R$ 4.000. E você vai colocar no game. Para quê, Matheus? Para você pegar esses 4.000, dividi-lo em 20 partes. Então, divide por 20, dividido por 20, o resultado será 200. Esses 200 aqui é o que você pode perder num dia. Ok? Matheus, e os outros 16 mil? Meu irmão, você só tem 20, cara. Tu lutou pra caramba pra conquistar ele. Pega esses 4.000 e fala assim, cara, se for pra eu dar certo no mercado, eu tenho que vencer pequeno. Então eu posso perder 200? Aí você vai dividir. Por exemplo, 2 operações com 100 pontos de stop com 5 contratos dá 200. 3 operações com 100 pontos de stop com 3 contratos dá 180. 5 operações com 100 pontos de stop com 2 contratos vai dar 200. 10 operações com 100 pontos de stop com 1 contrato vai dar 200. Então, caramba, eu vou definir lá o operacional tudo direitinho, agora eu só defino dentro desse valor qual a mão que eu vou utilizar. Mas eu queria operar maior. Você não tem dinheiro agora para operar maior. Primeiro, coloque em risco parte do seu valor para você melhorá-lo. Agora, se esses 20.000 é uma fração do que você tem, aí é diferente, cara. Aí você pega os 20, você pode, por exemplo, ficaria muito saudável poder perder R$ 500 num dia com esses 200 aqui, e eu não sei qual que é o seu operacional, se você está indo para um meu, para um seu, que você já aprendeu com alguém, ou que você está desenvolvendo, mas aí você vai dividir de acordo com os valores. Matheus, mas se eu dividir por 20, vai dar 1.000. Sim, mas aqui a gente tem um valor um pouco maior, então você pode dividir por 30. Você pode dividir por 40 se você quiser. Por quê? Quando você divide, nós estamos falando do seguinte. Vou até pedir uma coisa. Já deixou like aí? Caramba, a gente está 43 minutos. Você não deixou um like? Se estiver vendo pelo YouTube, deixa o like. Se estiver vendo de uma outra forma, tá tudo certo. E já me segue também, tá? Se inscreve no canal. Mas o que acontece? Quando você divide em partes o seu capital, você está falando assim, eu tenho tantos dias de vida com essa empresa. Então, meu capital está dividido por 20. Então, eu tenho 20 dias de vida nessa empresa. Se der errado 20 dias, o que são 20 dias dando errado? 20 dias perdendo 200, você perde os 4.000. Qual que é o problema? Tem gente que ela vem para o mercado com 4, 5 dias de vida. O cara põe R$ 1.000 e aceita perder 300. Você sabe quantos dias de vida você tem? 3 dias e mais uma merrequinha. Porque se você tomar uma ré, 300, 600, 900, cara, você sobra só 100 por último dia. Eu já perdi R$ 500 tendo 1.000. Eu já perdi os 1.000 tendo 1.000, né? Perde ali 900 e pouco com as taxas, fica até devendo para a corretora.
Então, assim, a gente precisa saber o que está fazendo. Mateus, e uma outra opção que eu tenho? Se eu tenho menos dinheiro ainda do que isso que você colocou ali, aí a gente tem uma outra opção, que é a opção de tananã, você fazer um teste. Você fazer um teste em mesa proprietária. Certo? Você pode fazer um teste em mesa proprietária. E isso é uma coisa que pode mudar tudo, tá? Se você não tem um bom capital, aí às vezes a pessoa fala, Mateus, mas como que funciona? Você vai pagar para fazer um teste, só que você vai pagar um valor muito mais barato do que se fosse a sua pele em risco ali com o seu dinheiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da corretora que é parceira minha, e eu até explico o porquê, tá? Que é a Valura. Você colocar lá valura.com, acho que .br também, talvez, vai aparecer lá a Valura. Então, beleza. Os caras da Valura, para ser mais específico, o dono da Valura, o Pedro, ele tem uma coisa comigo que é o seguinte: você já fez teste de mesa? Se já fez teste de mesa, você vai saber do que eu estou falando. Por exemplo, tem um teste dele que você, com R$ 1.000, você tem direito a 20 contratos e 4.000 de limite. Então você paga 1.000 para ter um limite de 4.000, beleza? Então, primeira coisa, eu estou dando um exemplo, mas devem ter outras. Essa é a que eu confio. Não tem prazo, tá? Não tem prazo. Então você pode demorar 1 ano para passar, 6 meses para passar, 2 meses para passar. Não tem aquele negócio de, meu Deus, bateu 60 dias, 45 dias, bateu 30 dias, ferrou. Acabou, perdi o teste. Não, não tem essa. Só que quando você entra no teste de mesa, pode ser da Valura, qualquer uma, você tem lá 4.000 de limite total, só que num dia ruim, você pode perder até R$ 1.000. Cara, e depois vocês escrevem para mim se você, infelizmente, já fez teste aceitando o limite da mesa mesmo assim, o padrão. Gente, é loucura. Quantos dias dura a sua empresa? No pior cenário? 4 dias, cara. Eu só preciso de 4 dias ruins para estragar tudo. Você pode, eu vou, quer ver? Ver se eu tenho aqui o, queria colocar o número do Pedrão. Deixa eu pedir para minha esposa. Gatinha, você pode pegar meu celular aqui, por favor? Você pode, ele está carregando, só que eu não sei se ele está aí dentro ou aqui na sala. Eu vou pedir para ela me dar, que eu vou colocar o número dele ali. Se você quiser, você até manda mensagem para ele se você está nessa situação. E ele pode fazer uma coisa diferenciada, tá? Que é o quê? Ele consegue mudar o sistema. Obrigado, bebê. Ele consegue mudar o sistema da mesa. Ele muda o sistema da mesa para o valor e para as regras que você escolher. Então, por exemplo, a mesa proprietária, qual que é a função dela? Ela ganha dinheiro com os que não passam e ganha menos dinheiro depois, né? Aquela recorrência com os que passaram. Porque do líquido, 90% é seu depois que você tiver na conta real. 10% é da mesa. Ah, mas tem simulador remunerado? Não. Se você passar, você vai direto para a conta real com aquele valor ali de margem, certo? Então, assim, ao invés de eu perder R$ 1.000, eu posso chegar no Pedro, ligar para o Pedro, ele me dá essa liberdade, tá? De passar o WhatsApp dele para vocês, por mais que ele é o dono, mas ele dá essa liberdade. Então você pode falar, Pedrão, o seguinte, eu não quero perder R$ 1.000 num dia ruim, Pedrão. Irmão, eu só tenho 4.000 de margem. Eu quero perder 200, 300. Então ele vai colocar a mesa para te travar com 200, 300. Pedrão,
Não faz sentido operar com 20 contratos, porque eu vou querer sentar-lhe a mão e às vezes vou tomar uns stops bestas. Você consegue reduzir, e mesmo que o meu plano é de 20, os valores são de 20, mas eu quero operar no máximo com 5 contratos. Você consegue bloquear se na hora do desespero eu queria apertar para colocar 6, 7? Você consegue bloquear. Pedrão, você consegue colocar um limite de operações? Se eu fizer 10 operações, ou 5 operações, ou 7 operações, eu quero que a mesa me trave. Pedrão, você consegue limitar o número de operações negativas se eu tiver consecutivamente 3 me travar? O que você está fazendo? Você está profissionalizando a sua carreira, profissionalizando a sua caminhada como trader. Então isso faz toda a diferença, tá? Isso faz toda a diferença. E eu acredito que se você for por esse caminho, tem muito mais chance das coisas acontecerem. Então eu não sei se você vai por um teste de mesa, eu não sei se você vai colocar o seu capital em risco, mas isso tem que acontecer depois. Pode ser que você faça, que você consiga fazer, sabe o quê? Juntar valor durante o período de treino para depois você colocar o seu capital ali. Só que você vai ter que fazer uma boa divisão, tá? Então, por exemplo, algumas corretoras como a XP, eu falo das que eu tenho parceria, pode ser que você tenha outra aí em mente, tem problema não. Mas na XP, por exemplo, existe o Copilot, que é uma maneira de você ser travado pela corretora. Mais ou menos o que o Pedrão vai fazer, só que é pela mesa, né? Então, você consegue ser travado. Matheus, por que você bate tanto nessa tecla? Pelo seguinte motivo. Todas as vezes que você quebrou, todas, você quebrou por quê? Você falhou com o seu operacional, você mudou as alavancagens, você começou a aumentar contrato, você entrou numa frequência muito ruim de clique, clique, clique. Não, peraí, eu preciso recuperar. E aí começa a loucura. Você praticamente perdeu a noção ali. E aí você quebrou a conta. Não é assim que acontece? Tudo isso que eu te falei são regras. E aí, para a gente fechar esse assunto, e depois a gente vai conversar sobre outras coisas, mas eu precisava falar disso para você com um pouco mais de detalhe. Cara, se você pensa assim, pô, Matheus, mas eu sou pai de família, mãe de família, eu sou responsável, eu preciso fazer isso por mim mesmo, eu não posso ter uma trava, cara, eu preciso que a minha mente seja a trava. Cara, eu fiquei nessa conversa fiada alguns anos, tá? Porque mesmo depois de fazer as coisas darem certo no começo, eu achava que eu não precisava disso. Só que você vai chegando numa fase da vida, você vai evoluindo e você vai entendendo o seguinte. Cara, vamos lá, vamos pensar. O profissional que trabalha na tesouraria de um banco, ele tem trava? Ou ele pode alavancar à vontade, dinheiro infinito, modo de falar, até o stop dele? Ele tem travas. Se bater o stop diário, ele não consegue dar mais um clique. Ele não consegue ir lá e mudar as coisas. Então o profissional que é profissional usa a trava. Você está pensando que uma coisa é para amadores, na verdade é para profissionais. E você querendo ser o cara, não está agindo de maneira profissional. O cara que trabalha com aquelas máquinas de serrar madeira, sabe? Aquelas máquinas que, meu Deus do céu, elas vêm com uma trava. Não sei se você sabe, uma trava. E elas têm meio que um sensor que, se tiver perto assim de um braço, ela para na hora. As mais tecnológicas, né? Não, eu não vou usar essa porque eu tenho 10 anos, né, fazendo isso, eu não preciso. Pô, é para profissional. Você entende? Você entende? Não, eu não preciso de um paraquedas reserva além daquele meu. Pô, eu já pulo pra caramba. Cara, você precisa. A mesma coisa no mercado.
Eu não preciso treinar porque eu tenho que ir direto para a conta real. Tá bom, o jogador de futebol, de seleção, de time, ele treina. Os melhores batedores de falta treinaram. Eles sempre falam isso. Quando ninguém estava treinando, eles continuavam ali para bater mais trocentas faltas no treino para ter a chance de bater uma no jogo. Vamos pelo caminho profissional. Se você for pelo caminho profissional, as coisas vão dar certo. Espero ter ajudado vocês nessa aula, tá? E faço votos que as coisas fluam para todos vocês, tá bom? Abraço para todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau.